Olá, estamos aqui para mais um episódio do Unimedcast, o podcast da Unimed Caruaru. Eu sou André Muniz, atual diretor de mercado, e estou aqui com a minha companheira de bancada, nossa assessora de imprensa, Jailma Barbosa. Olá, Jailma, como você está? Olá, doutor André. Estou muito bem, graças a Deus. Que E eu bom. acredito que cada dia a gente está mais pronto, preparado e querendo se sentir melhor. Principalmente quando a gente chega no Unimedcast, onde a gente vai tirar tantas dúvidas, onde a gente vai conversar com as pessoas e vai conhecer um pouquinho mais dessa empresa. O senhor está bem? Eu estou bem. E quem são hoje os nossos convidados? Temos aqui Pink Cérebro da Tecnologia da Unimed Caruaru. É isso aí. André Pedrosa, Olá, bem-vindo. Obrigado. André hoje é gestor de tecnologia da Isso. Unimed Caruaru. Perfeito. E temos aqui Daniel Moraes, gerente de TI. Gente, a gente já falou tanto de vocês aqui, vocês não têm noção. Sério? Coisa boa, hein? Em outros Eles episódios. já apareceram em outros episódios. Da próxima, a gente vai começar a colocar as fotos deles aqui, né? Para as pessoas irem entendendo. A gente não ouvia, só escutar ou só sentia a orelha coçando. Agora Nesse- a gente nesse descobriu sentido. a causa. Agora a gente vai falar na frente, né, doutor André? Exato. Mas é bem que a gente sempre falou muito bem, que foram dos avanços que a tecnologia tem trazido para a Unimed Caruaru como um todo, e vocês estão à frente aí dessa área que é tão importante e tão basilar nesse processo todo. Hoje, todo o nosso processo depende dessa troca de informações, né? Então, eu acho que para começar seria interessante vocês fazerem um overview, uma geral do que hoje o Departamento de Tecnologia entrega para a Unimed em toda a sua extensão, em toda a sua rede própria, todos os seus recursos, e em todos os processos, inclusive na própria telemedicina, o que a gente tem ofertado para os clientes, para os cooperados e até para a população em geral também, saber como pode acessar esses benefícios da Unimed Caruaru. Bom, bacana. Muito assunto pra gente aí, né, Vamos Daniel? lá. Fica à vontade, Pedro. Na verdade, desde os primórdios, eu diria assim, da minha chegada na Unimed, né, lá em 2007, a diretoria, desde daquela ocasião, já era entusiasta da área de tecnologia, né? Tanto que eu acho que foi uma das poucas Unimeds que eu vi até hoje que tinha um diretor, onde na alçada dele era diretor de tecnologia. Não sei se você se Exatamente. recorda dessa parte. Eu nunca vi isso em outro Unimed, né? Mas no nosso caso lá na época existia. E sempre tentamos desenvolver soluções aqui internamente também. A gente já chegou a desenvolver autorizador próprio, na época a gente chamava ele de Básica. Isso. A Básica lá em 2008 ela já tinha como proposta, inclusive, ser o repositório de exames, né? Perfeito. Onde a gente queria guardar exames, disponibilizar para o médico, né? A gente saber se o paciente já havia realizado aquele exame, Isso. o básico já nos informava. Isso. Na ocasião, a gente teve alguns entraves, digamos assim, relacionados a resoluções, né, normativas, que terminou não avançando nesse sentido, Verdade. ficando basicamente funcionando a parte de autorizador, né? Depois a gente descontinuou o produto e migramos para um autorizador de mercado, né, lá em 2013. A gente tem, na área de tecnologia hoje, na Unimed Caruaru, nós dividimos a área em basicamente 3 partes, certo? Em 3 setores internos. A gente divide a área de tecnologia em Service Desk, que é a área que a gente também em alguns lugares chama de Help Desk ou de suporte, que é a área que atua para atender os clientes internos, ou seja, os departamentos, os médicos, os colaboradores, como também atende os credenciados, as secretárias dos cooperados e assim por diante. Tem uma área de infraestrutura e segurança da informação, que cuida não só da disponibilidade dos serviços, de conectividade, de data center, de serviços, aplicações, a disponibilidade dessas aplicações. É um tema importante que a gente vai frisar hoje na nossa conversa, que é sobre a segurança da informação. Né? Isso. Então, esse é o braço que cuida, inclusive, da área de segurança da informação. E um outro setor que nós temos é uma área de desenvolvimento, que basicamente cuida de
construir soluções, softwares, construir painéis de dados também, seja de BI, ou trabalhar aí já algumas ações focadas na área de inteligência artificial, ou coisas nessa linha de segmento. Então, a Unimed Caruaru já há alguns bons anos tem essa divisão do Departamento de Tecnologia, e atende não só a operadora, né, como a gente costuma dizer, mas aos recursos próprios também, hospital e demais serviços. E aí esse braço de desenvolvimento é o que basicamente entrega algumas soluções que os clientes conseguem ter acesso hoje, né? Segunda via de boleto, segunda via de carteirinha, integração com o WhatsApp para que o cliente possa, através fazer daquele agendamentos, 21035000, pegar a segunda via. Perfeito. E utilizamos também plataformas de terceiros, né? Por exemplo, o senhor citou a questão da telemedicina, né? Hoje a gente utiliza uma plataforma terceirizada, onde a gente não só utiliza a plataforma, que é o sistema, o software propriamente dito, como a gente também utiliza serviços médicos dessa empresa, né? Que ela oferece os dois serviços, e a Unimed hoje contrata nessa modalidade. E tem uma série de outros serviços que vamos deixar Daniel explorar bastante dividir esses pontos aí, o bastão aí, né, para não... Trazendo um pouquinho aí para o lado assistencial, a gente em 2015 iniciamos lá com a implantação do nosso PACS, né, já deixando toda a área de imagens em um modelo digital, e isso foi um start para que na sequência a gente também trabalhasse a integração de todas as nossas unidades de negócio usando a mesma plataforma de gestão, que é o sistema MV. Isso proporcionou que a gente pudesse, em unidades diferentes, o cliente sendo atendido, a gente conseguir visualizar não só a parte de exames laboratoriais, como de imagem, em qualquer uma das nossas unidades próprias, né? Como também trazendo isso para um prontuário eletrônico, onde esses registros poderiam ser compartilhados entre esses médicos que faziam a assistência em unidades distintas, né? Então, o paciente que é atendido no hospital e precisa ir para o centro de especialidades ambulatoriais, ele consegue dar sequência a um tratamento que foi iniciado, por exemplo, com uma consulta de ortopedia nesse centro de especialidades e feita uma cirurgia lá no hospital e, consequentemente, continuado numa restabelecimento com fisioterapia, por exemplo. Então, essas 3 unidades conseguem compartilhar essas informações e dar uma qualidade melhor nessa assistência ao paciente. Essa informação integrada justamente faz um custo reduzido, porque você consegue trazer a mesma informação sem a necessidade de repetir demasiadamente ou muitas vezes desnecessariamente exames e tratamentos de uma maneira geral. Isso é um ponto importante dessas ferramentas, não é isso? Perfeito. Além dessa redução do custo, que é ótimo para o sistema como um todo, né? A gente consegue também acabar com aquela necessidade do paciente estar andando com aquele os papéis, conjunto né? de exames que ele antes precisava usar, e às vezes até esquecia de algum que era importante e relevante para uma decisão naquele momento que o médico precisava fazer essa assistência para ele. E isso veio assim de uma forma bem bacana, fazer com que as nossas unidades mais distantes, como por exemplo em Santa Cruz e Garanhuns, pudessem estar compartilhando desse mesmo ambiente, e esses pacientes que moram nessas localidades também sendo assistidos da mesma forma como os nossos clientes aqui em Caruaru. Então essa sempre foi uma preocupação da nossa diretoria. Esses investimentos, eles não param por aí. Vocês vão ver em breve algumas novidades que vão estar saindo aí. Calma que a gente ainda está se adaptando a essas, viu? Né? Então vocês vão começar a ver não só isso do lado do médico assistente, mas também você carregando tudo isso aí na palma da sua mão, e é um ponto que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Que isso é importante, a gente não pode esquecer que a tecnologia do mobile, né, você ter tudo à mão, é algo um caminho sem volta, e a gente cada vez mais está fazendo com que as informações necessárias estejam na mão do nosso cliente e do nosso médico também, para que você diminua essa jornada, melhore essa jornada. Mas pegando o gancho, Pedrosa, da segurança da informação, a gente tem notícias sempre
recorrentes de tentativas de captura de dados, de informação, ataques hackers. E eu queria que você falasse para a gente entender como é se preparar para isso, como é que está vigilante para essa guerra digital que hoje existe, com o gato correndo atrás do rato ou o rato correndo atrás do gato, que eu não sei nem quem é a vítima nessa história. É verdade, é extremamente desafiador. Esse é o verdadeiro tema, porque a área de saúde, por si só, já é um segmento que desperta bastante interesse. Né, para esse segmento de invasões, de captura de dados, sequestro de dados. Né? Então, isso, por si só, já torna o nosso papel um pouco mais árduo. Segundo, que à medida que a sociedade fica cada vez mais conectada, né, o que só evolui ao longo dos anos, aumenta o que a gente chama de superfície de ataque. Porque cada vez mais os nossos dados, os nossos servidores estão tendo múltiplas frentes de possibilidades de ataque. Né? Quando você não tinha, por exemplo, internet, você precisaria necessariamente que alguém estivesse dentro da tua estrutura física para ou instalar um vírus ou tentar efetivamente fazer algum tipo de ataque direcionado àquele servidor. Quando você está com sua estrutura na internet, não. Basicamente, você está disponível para que qualquer lugar do mundo comece a fazer esse tipo de tentativa. Certo? E nós estamos sempre procurando cada vez mais nos cercar de parceiros que venham a trazer as soluções tecnológicas para que a gente venha a se blindar cada vez mais. Apesar disso, cerca de entre 80% a 90% das vulnerabilidades acontecem, infelizmente, pelo fator humano e não pelo fator tecnológico. Então, por mais que a gente esteja blindando do ponto de vista de equipamentos ou de softwares, né? Dos famosos antivírus, né? Antivírus, só para o pessoal entender. Antivírus, as barreiras, a gente está implantando múltiplo fator de autenticação para você se autenticar na rede, mas efetivamente a maior parte dos ataques ao redor do mundo acontece porque uma credencial de um determinado usuário, credencial, leia-se login e senha, de alguém é vazado na internet. E como eu falei, né, como a nossa superfície de ataque é maior porque nós estamos cada vez mais conectados, com esse login e senha, com esse usuário e senha, as pessoas tentam fazer justamente o acesso e desse acesso conseguir ter a possibilidade de testar novas vulnerabilidades dentro daquela estrutura. Inclusive, isso traz até um panorama além Unimed, mas de empresas de modo geral. Essa questão de compartilhar login e senha, que muitas vezes, eu preciso usar teu computador, mas minha senha não está pegando. Empresta aí a sua. Então, existe muito isso hoje, né? Existe. E é por causa disso que muitas fatalidades no mundo da internet têm acontecido, de vazamento de dados, de vírus ou de até crimes virtuais, onde você acaba sendo corresponsável por um crime que foi cometido ali com seu login, com sua senha, né? E isso deve sempre servir de alerta. Então, a gente está com vocês aqui. É importante que venha essa conscientização, de fato, dessa segurança de dados. É algo que é válido, como o André destacou, que a falha humana, ela não tem como ser evitada se a gente não estiver atento. Tem toda a tecnologia, mas depende do humano. O sistema está pronto para se defender, mas se você entregar a chave, então fica mais fácil dele ser aberto. Né? E um dos pontos que a gente até costuma brincar é que assim, o aumento do nível de segurança, né, é inversamente proporcional ao conforto. Então, quanto mais você procura aumentar esse nível de segurança, mais desconfortável fica a operação. E aí existem várias medidas que são práticas de mercado, né? E recomendações que a gente segue, como, por exemplo, uma troca de senha a cada 90 dias. Isso. Então, você tem que se preocupar em sempre estar renovando e você não pode repetir as últimas
X senhas lá. Então, assim, isso dá um trabalho, incomoda, mas é um dos pontos hoje bem relevantes para que... É extremamente necessário, né? Porque cada dia fica mais sensível essa questão. Aí chega alguém que quer, como aconteceu recentemente um caso, né? Ah, eu queria baixar umas fotos ou, sei lá, transferir uma imagem aqui do meu celular para minha máquina corporativa. Aí você não tem acesso a essas entradas, entende? Então são medidas que acabam deixando a operação desconfortável, mas que são necessárias para a gente garantir ali o mínimo necessário de segurança para o ambiente corporativo. Eu vou trazer um questionamento aqui do cunho popular. Eu estou aqui para representar o povo. Isso aí. Uma curiosidade muito grande com esse número que a gente tem da Unimed, 21035000, que as pessoas perguntam, como é que eu faço para agendar um exame? 21035000. Quero falar com algum atendente, 21035000, mas esse número não é fixo? Não, esse número é WhatsApp, é celular, é tudo. Como é que tecnologicamente é esse processo assim e como é que é chamado isso no mundo de vocês, né, para partilhar com a gente aprender também, né, doutor André? Sim. E no sentido de como é que tem lá os números, né? Digamos que tem 10 opções. Como que acontece de você clica naquela opção e há aquele tempo de resposta? Quantas pessoas estão por trás disso? Expliquem esse funcionamento desse número 21035000 dentro da empresa. Né? Bom, o 21035000, ele partiu de um momento onde a Unimed Caruaru chegou a ter, salvo engano, 3 números de celulares, certo? Disponibilizados aos clientes para que eles fizessem alguns consumos de serviço pelo WhatsApp, certo? Então não começou tudo com o 21035000, começou com números avulsos. Tinha um número, por exemplo, para você contactar exclusivamente o CEMUC, para poder fazer agendamento de consultas. Aí tinha um número especificamente para a sede, para a operadora, como a gente chama, né? E aí a gente viu que fazia muito mais sentido que a Unimed se preocupasse em fazer a divulgação de um número só, certo? E aí a gente partiu para fazer um processo de discussão interno junto com a área de atendimento, obviamente, e chegamos à conclusão de que o número 2103 era a melhor opção, porque ele seria não apenas o canal a ser utilizado para comunicação no WhatsApp, como também para ser utilizado com a comunicação via telefone fixo, porque de fato ele é um número de telefonia fixa. Certo? Então quando alguém liga para o número 21035000 do telefone, ele está ligando para um número normal que cai numa central telefônica e existem atendentes lá na Unimed que estão recebendo aquela ligação como no modelo tradicional. Quando ele vai em busca do contato via o WhatsApp, pelo número 21035000, mas pelo número WhatsApp, aí eles caem em uma plataforma de atendimento digital, onde existem outro leque de atendentes, onde eles fazem um atendimento por digitação. Certo? Então, comunicação por voz cai na telefonia tradicional, comunicação por texto cai nesse outro efetivo de pessoal que vai tentar dar andamento aos anseios do cliente. A gente usa uma tecnologia de chatbot, na verdade, né? Que tem um pouco de inteligência artificial nisso. Tem. Né? Aí a gente usa uma plataforma que, além de oferecer a navegabilidade através de oferta de menus, que se você quiser agendamento de consultas, tecle 1, se quiser segunda via de boleto, tecle 2, isso é um modelo, você pode também interagir através de comunicação de linguagem natural, certo? Além da linguagem natural, que é basicamente interpretar o que está sendo dito e tomar decisões, você também pode utilizar mais uma camada, que é a da inteligência artificial, da onde ela vai se utilizar de uma base de conhecimento, de documentos, de processos, de tudo aquilo que a Unimed tem para ofertar, para que ela possa interagir da melhor forma com o cliente, certo? Então existem robôs e plataformas por trás disso, né? Todas elas com contrato com a própria Facebook, com a Meta, na verdade, né? Que disponibiliza parte dessas funcionalidades para a gente. Quer complementar aí, Daniel? Na verdade, só para complementar isso, na época a ideia era deixar um canal único de atendimento, né? A gente tinha isso pulverizado, como o André colocou, e a ideia era deixar isso de uma forma que ficasse fácil para o cliente entender que, independente de com qual unidade ou serviço ele queira falar com a Unimed, ele vai sempre usar o mesmo número.
E esse número não era o principal número da Unimed, isso era até uma curiosidade, era o 5068, e aí nesse momento a gente entendeu que ficaria mais fácil de memorizar o 5000, por isso que a gente trabalhou esse número, né? E aí tudo isso foi pensado e definido junto com a área de atendimento, inclusive a hierarquização do atendimento, né, nas árvores, também passou por uma análise de se entender quais eram aqueles top 10, top 20, né, que mais demandavam tinha mais necessidade, informações, mais para que a pessoas gente procuravam, deixasse isso numa plataforma superior de acesso para que ficasse mais fácil o cliente chegar onde ele queria. Isso periodicamente é avaliado pela área de atendimento, tanto aqui recentemente São muitos atendimentos por dia, vocês têm? São muitos atendimentos. A gente tem uma média aí, eu acho que eu não vou saber exatamente o número da parte de telefonia, mas o WhatsApp, a gente tem aí uma média de 70 mil transações mês, isso voltado para todas as nossas unidades. Esse número eu já sei porque recentemente a gente estava rediscutindo. Fazendo um paralelo com isso aí, nós temos 70 mil clientes na carteira, então todo mês é como se todo cliente entrasse em contato com a Unimed. Pelo menos uma mensagem. Pelo menos uma mensagem. Então é muita coisa. Né? E essa tecnologia trazida não foi uma imposição da Unimed Brasil, foi uma decisão interna. Tipo, é aqui que se resolve essa situação. E vocês conseguem criar tantas estratégias para chegar mais perto do cliente e facilitar os processos que outras Unimedes também vêm para cá aprender um pouquinho e ver como é que está funcionando, né? Lá em Caruaru. Vocês conseguem levantar esse nome, né, da tecnologia aqui na cidade. Sim, a gente utiliza, por exemplo, plataforma para atendimento pelo WhatsApp, antes mesmo da Meta disponibilizar isso para o mercado business. A gente encontrou um parceiro lá em Fortaleza, onde disponibilizou para a gente a plataforma. E para vocês terem ideia, na época, o chip tinha um aparelho com um chip normal de celular, porque um dos condicionantes na época, né, é que o celular tem que estar conectado na internet e tem que ser um número existente real. Mesmo. Ele ficava lá conectado simplesmente para que ele recebesse as mensagens, mandava para a plataforma e ficava fazendo essa troca de comunicação, porque não existia o modelo business ainda, né? O que não é mais a realidade atual, mas isso lá no início. E foi a partir daí que a gente foi cada vez mais instigando e investindo na plataforma do WhatsApp. Querendo ou não, ele é o xodozinho do momento do ponto de vista de comunicação, né? Minha mãe, né, que já é uma senhora, ela utiliza o WhatsApp. Minha sogra utiliza o WhatsApp. Então, várias pessoas utilizam o WhatsApp, independente da faixa etária. Meus filhos utilizam o WhatsApp. Então, foi uma plataforma de fácil adesão e que faz parte do nosso dia a dia. Por isso que foi investido, desde o princípio, a comunicação por esse canal. Vale ressaltar que cada vez mais as pessoas têm migrado para essa comunicação digital, né? Hoje, o número de contatos através do WhatsApp com a Unimed já é superior ao número de contatos pela telefonia fixa tradicional. Quase ninguém liga ou atende mais, não, né? Ainda tem um volume relevante. Aqui ainda tem muito. Ainda tem, mas eu diria que acho que o volume do WhatsApp hoje chega a beirar os 70% do volume total. Não é à toa que na pesquisa anual que a gente faz com os nossos beneficiários, foi o canal que eles apontaram onde eles têm maior grau de satisfação. Entendeu? Pegando esse gancho dessa melhoria de jornada do cliente, a gente tem a cultura do jeito de cuidar sendo implementada na nossa Unimed, e eu queria que vocês dessem alguns spoilers do que vai vir. Você começou a falar, Jailma, né? não deixou naquela hora, mas eu acho que agora, pegando o gancho dentro do que a gente está conversando, seria interessante o que vem para essa tecnologia mobile, para que o cliente tenha essa percepção que a jornada dele vai ficar mais fácil, em todo o percurso, todo o serviço que ele busque, ele vai ter essa interação na palma da mão. O que é que vem por aí? Então, vamos lá. Hoje, os clientes que já usufruem lá do nosso atendimento no hospital, né, desde o momento da recepção, já percebem que há um nível de digitalização dos processos bem avançado. Então, você hoje assina documentos de forma digital, então a gente não transita mais papel nas recepções.
salvo quando a gente precisa entrar numa contingência, né? E isso foi justamente o primeiro passo, né, para que a gente conseguisse ter uma melhor jornada do paciente. Isso hoje já é algo bem concreto, bem consolidado, e aí a gente começou agora a tratar um pouco mais o pré, né, e na sequência o pós. O pré vai permitir que nossos clientes consigam chegar em uma das unidades para atendimento, né, e conseguir fazer aquele primeiro atendimento que hoje é feito pela atendente de uma forma digital, sem precisar interagir com o famoso paciente. check-in. Isso, né? que é o que a gente chama do check-in. Então, você vai conseguir, a partir de um agendamento, por exemplo, em uma das unidades de consultas, né, chegar no local, confirmar sua presença, fazer o seu processo de autorização e sentar para aguardar a chamada do médico, isso sem precisar de uma interação com a atendente, por exemplo, encurtando esse caminho aí no processo da jornada. Já está vindo no Uber, está ali, já está fazendo pegando seu pré-check-in. o seu lugar na fila. Exatamente. Então, isso é um ponto que a gente já está evoluindo dentro de uma das nossas unidades como modelo, em fase de homologação, para em seguida expandir para todas as unidades. Um outro ponto bacana do que já vem acontecendo também, já está em homologação, é você conseguir, pós-atendimento em uma consulta ou na urgência ou recebendo alta no internamento, ter todos os seus documentos, né, ali de finalização de atendimento, desde um receituário até uma orientação, né, dentro de um aplicativo, e você conseguir ir até a farmácia, por exemplo, e comprar aqueles medicamentos que foram prescritos no receituário para você consumir em casa, atestados. E a gente vai conseguir, Daniel, até pesquisar o preço antes mesmo de chegar na farmácia, nesse aplicativo. Exatamente. Esse eu acho que vai ser lá a cereja do bolo no final E da eu tô aqui já na ansiedade. Como assim? Que é você nem precisar ir na farmácia, ir para casa, Também. pesquisar, decidir de qual farmácia você vai querer comprar e receber em casa. E como isso ajuda quando a gente está debilitado, de fato, precisando de comprar, sair do hospital, enfim, daquele atendimento médico, e você, nossa, ainda vou ter que ir na farmácia, sabe? Assim, então, agora, você conseguir ir fazer tudo isso virtualmente ajuda imensamente. Assim, é um ganho de tempo, de qualidade de vida. Exato. Impressionante. E é mais um cuidado, né? Esse propósito que a Unimed tem de cuidar das pessoas e cuidar desses processos para que eles fiquem de maneira mais agradável, para que aquela situação difícil ela Conforto mesmo. se transforme mais rapidamente numa situação confortável. Mas eu atrapalhei dessa vez em alguma coisa. Peraí, doutor André, deixa eu ver se sai mais coisa aqui. mais coisa ali ainda. Continue, Daniel. Bom, então, assim, dentro dessa esteira aí, né, de uma melhor experiência para o cliente, a gente vem também numa... que saiu mais ou menos do forno agora, né? Recentemente, acho que semana passada. E aí a gente tem algumas facilities que vão ser aí também entregues aos clientes. Hoje a gente tem a necessidade de, em alguns casos, vir até a operadora para fazer uma transcrição de uma guia, né, ou para enviar essa guia para uma autorização, junto com alguns documentos anexos, exames que são necessários. E aí a gente está também nessa trilha, já pensando em trazer isso para um modelo digital, Totalmente onde você digital. não precise vir até a operadora para fazer esse tipo de serviço, por exemplo, né? André, quer comentar alguma coisa sobre? Eu quero. Na verdade, a gente chegou a lançar aplicativos algumas vezes. E apesar de não ter tido uma grande difusão, a gente não investiu em publicidade e divulgação, porque desde o princípio a gente se via dividido. A gente tinha um aplicativo onde ele tinha... Preenchia os requisitos. Tinha funcionalidades que atendiam aos anseios dos clientes de plano de saúde, tinha guia médico, tinha segunda via de boleto, tinha as autorizações dele, mas não tinham as funcionalidades que a rede própria também demandava. Eu não conseguia pegar laudo de exames, seja de imagem ou de laboratório, eu não conseguia fazer agendamento de consultas, então eu ficava sempre demandando a necessidade de haver dois aplicativos ou duas instalações. Um estava incompleto sempre, né? Sempre.
E desde o princípio a diretoria sempre batia muito forte. Não dá, a gente tem que procurar algo que venha a aglutinar os dois mundos, porque é a realidade da Unimed Caruaru. Existem Unimedes ao redor do país, como o doutor André sabe, que não tem rede própria. Então, para ela, um aplicativo que traga as funcionalidades da operadora está muito bem, obrigado. No nosso caso, não. A gente precisava realmente abarcar os dois mundos e conseguimos agora, né, fazer a escolha de um aplicativo onde tudo vai ser realmente aglutinado lá, inclusive as funcionalidades que Daniel colocou aqui, de você receber o receituário, de você ver preço de medicamento, de já poder pedir a medicação por lá, tá? E outras funcionalidades também, não só da transcrição, como ele colocou aí, né? Mas você já tem lá as funcionalidades relacionadas aos resultados de exame, seja de laboratório ou de imagem. Você tem acesso aos agendamentos já, né, de consultas e de alguns exames também. Você também tem acesso a você mesmo colocar lá, ver a prescrição do medicamento e poder informar que você já está fazendo o consumo daquela medicação, eu tomei o medicamento no horário correto, fazer os devidos apontamentos. E existe também uma funcionalidade que a gente usou ela na época da pandemia, depois ela deu uma adormecida e a gente pretende resgatar ela mais intensamente, que é uma funcionalidade de monitoramento. Monitoramento em saúde. A gente foi vai tão conseguir importante na pandemia. Isso. Que foi causado principalmente por causa da Covid, né? Pacientes que precisavam de cuidados um pouco mais intensos, mas ainda em casa, não no ambiente hospitalar. Né? E agora a gente também pretende fazer outros monitoramentos de diabéticos crônicos ou de outras patologias que sejam interessantes haver esse monitoramento. Ou seja, a tecnologia ela vai se inserindo no dia a dia e a gente, como uma empresa que tem essa visão de enxergar à frente, está andando para e passo com a tecnologia. À medida que a gente precisa entregar mais aos nossos clientes para que eles tenham uma experiência cada vez melhor, está aí Pink Cérebro trazendo o que vem de mais moderno, como se diz, para esse ambiente. Eles anunciam que o futuro chegou, né? E até a gente já deixa aqui o spoiler, porque quando for o lançamento desse app, esse aplicativo, vocês vão voltar aqui para a gente realmente destrinchar ele. A gente vai explicar, vai colocar aqui na tela. A gente faça o seguinte. Como é que você baixa, o que é que você pode ver. Eu acho que já fica aí anotado para que eles voltem aqui e façam essas demonstrações para que o cliente que está nos assistindo, e mesmo você que chegou agora, vai vir muita coisa boa ainda. Então, depois você confere o que a gente já conversou, mas aqui para frente ainda vem coisa boa. Eu queria pegar um pouquinho do gancho do que você também começou a falar, Daniel. Não é muito distante quando o papel ainda existia de forma muito fervorosa dentro, por exemplo, do nosso Hospital Unimed, que é a nossa maior unidade. Então, a gente via lá, na finalização da produção, aquelas montanhas de papel. E hoje a gente tem uma sistemática do sem papel, né, chamado paperless, já muito bem estabelecida, ou seja, a gente tem a prescrição médica que cai no celular do técnico de enfermagem, ele vai fazer a checagem no QR Code da pulseira, vai abrir lá o dispensário eletrônico também. Ou seja, isso é possível como? O que é que vocês tiveram que trabalho foi esse que a gente teve que fazer, que vocês capitanearam para isso hoje, que parece tão óbvio, né? Porque depois que Colombo quebrou o ovo, botou em pé, todo mundo disse, é assim. É assim. É impressionante como essa comunicação tem que ser muito previamente estabelecida, né? Impressionante, assim. Conta aí pra gente essa jornada aí também. Foi um trabalho bacana, né? Passou por uma estruturação enorme dentro do hospital, não só do ponto de vista de tecnologia, mas também principalmente de processos e pessoas. Investimento, né? Investimento
eu não consigo nem mensurar hoje assim, o tamanho desse investimento financeiro. Mas é importante que a gente diga para as pessoas terem essa noção, né? Também foi a algo... economia posterior, né? Também. Que hoje retrata a eliminação do papel praticamente dentro do hospital da Unimed. Né? Então, de documentos assistenciais que eu me recorde aqui agora, eu sei que alguns documentos do internamento, como as prescrições de receituário para casa, orientações e declarações, né? São as que são impressas. O resto é tudo digital, então não tramita papel dentro das nossas urgências e dos internamentos. Imagina o que é pegar uma tabela de procedimentos toda e ter que configurar tudo dentro do sistema para que essas prescrições vão acontecendo e vão caindo nos lugares onde tem que cair. A gente tem a interconexão entre duas unidades, por exemplo, que é o hospital e o laboratório, que trabalham junto, mas que para todo mundo parece ser uma coisa só que na verdade não é. Então, quando o médico prescreve a solicitação de um exame de laboratório, por exemplo, eu entro numa outra empresa, que é a empresa do laboratório, e entrego para ele um pedido de exame para que o técnico da coleta consiga ir lá na urgência do hospital e fazer essa coleta. Então, isso é transparente para quem está dentro, até poucos médicos sabem que isso é dessa forma. Sim, verdade. Né? É mas isso a gente destacar. Passa um trabalho de muito esforço, né? De pensar em como construir essa esteira, né? Para que ela funcione sem causar nenhum problema. Então, assim, o desenvolvimento de vários painéis, como vocês andam dentro do hospital e podem perceber que tudo é monitorado por painéis. Então, uma prescrição de um exame que acontece, o posto de enfermagem está ali olhando o tempo de coleta para que não exceda o tempo. Esse mesmo painel já é utilizado pelo pessoal da coleta do laboratório, que entende, chegou uma solicitação de exame. A mesma coisa acontece com quem está dentro do centro de imagem. Então, prescreve um raio-x, já cai lá, ele já sabe que o paciente do leito tal na urgência precisa fazer um exame, e essa comunicação acontece toda de forma e essa dinâmica, visual. Para quem não conhece, não aparece. Totalmente, né? Exatamente. Não aparece porque é para isso que ela foi criada. Mas que estranha. A gente diz assim, shit, só uma pulseirinha. Muitas vezes o cliente imagina que mas cadê o papel para ficar olhando? Atrás de mim quando eu estou atendendo, e ele fica esperando para que ele vá fazer o exame ou tomar a medicação. Geralmente eu digo ao médico, só isso, doutor, não tem papel, não tem. E há quem estranha, inclusive, na hora das medicações, né? Porque o técnico de enfermagem ou o enfermeiro chega ali, fulano, sou eu. Aí pega o celular. Você vê lá, mas você, como é que ele sabe que isso é para mim mesmo? Então tá ali o celular que vai bipar o medicamento, bipar a sua pulseira. A sua pulseira é a chave do negócio. Né? Então garante que aquele medicamento realmente foi prescrito e dispensado para você e que não vai ter nenhum problema na administração desse medicamento. E aquele medicamento, ele tem toda a rastreabilidade também, porque ele está identificado até chegar lá, né? Até chegar lá, que é algo que já foi conversado aqui no podcast da nossa central de distribuição. De enfermagem, mas né? veja que o tempo todo essa questão da tecnologia, ela está se imbricando no dia a dia mesmo. Deve ser importante a gente destacar, porque não é simples chegar nesse patamar. Né? Atingir as certificações que a gente atinge não é um processo simples e não é um processo barato, que aí também precisa ser destacado que tem toda uma vontade de ver as coisas acontecendo e de investir para que isso aconteça, porque não sai nada da noite para o dia. Você tem que capacitar as pessoas, capacitar quem vai capacitar, e nisso aí a gente sabe que tem todo um conteúdo a ser percorrido, e isso, para quem não conhece, parece que foi simples, parece que foi só uma lâmpada que a gente trocou. Né? Então, acho válido a gente destacar isso. Desculpa. A gente precisa lembrar que para cada entrega dessa há uma trajetória, né? A gente fala ou escuta falar, né? Eu, pelo menos aqui na Unimed, cheguei a participar de congressos em 2008, não é 2018, é 2008. Nossa, eu estava nascendo nesse ano, acredita, Pedrosa? Eu acho que eu tinha feito 18 anos em 2008, tô brincando.
E a gente já ouvia falar nos congressos internacionais de hospital sem papel. Então não é um assunto novo, né? Em 2017, a Unimed Caruaru, na época, pleiteou uma certificação, né, em Hospital Digital, o RIMS, né, estágio 6, que vai até o 7º. E na ocasião, se eu não estiver enganado, me corrija aí, Daniel. Eu acho que a gente foi o 13º hospital do país. Eu acho que sim, a alcançar essa certificação. Alcançar essa certificação, né? Você imagina a quantidade de hospitais que tem ao redor do país. São mais de 5 mil hospitais. A gente ser o 13º com essa certificação demonstra o foco que a gestão vinha tendo desde então em percorrer ou de buscar esse nível de digitalização dos seus processos. É um e trazer compromisso segurança muito grande, né? para o cuidado Porque do isso paciente. está atrelado, né, à questão da segurança. Veja que o tempo todo aqui a gente trabalha numa área que requer muita segurança em todos os processos. Mas essa parte da tecnologia que não é o lavar mãos nem colocar a luva, que é visível, né, ela está também muito respaldada e tem legislação justamente para que isso. E quando a gente passa por um processo de certificação é porque a gente teve ali que fazer dever de casa, muitas vezes arduamente. E vocês sabem o quanto é difícil esse processo. Eu queria sair um pouco desse roteiro e voltar para os clientes. A gente sabe que hoje a Unimed tem aqui várias unidades, vamos citar Garanhuns, Santa Cruz, Bonito, que será o nosso próximo local onde nós vamos ter uma unidade própria. E como é que essas unidades se conversam e conversam com a operadora se não tem fio para todos esses lugares? O que acontece aí nos bastidores? Como assim não tem fio? Não que a gente veja. No tocante à comunicação entre todas essas unidades, ela se dá por cabeamento, não da Unimed. Né? Exato. Mas ela se dá, obviamente, por conectividade cabeada ainda, fibra ótica, né? A gente utiliza, na grande maioria dos postes, já são todos redundantes, ou seja, a gente tem dupla abordagem, como a gente costuma dizer. No caso do hospital, tem mais do que dupla abordagem, inclusive, que é para diminuir cada vez mais a indisponibilidade dos serviços, né? Hoje a gente ainda atua com um data center on-premise, né, que é data center em loco, é físico, não é na nuvem ainda. Isso é um assunto que ainda está em discussão com a diretoria. Uhum. E a disponibilidade desse serviço se dá por essa camada de comunicação. Mas é nesse ponto que eu queria chegar mesmo, para que as pessoas entendessem, e eu fiz a provocação de sem fio, lógico que tem o cabo, a fibra ótica, mas existe um processo que transcorre sem depender realmente do fio. A conexão, mas essa questão de estar na nuvem e que traz aí também todo um contexto de segurança que precisa também ser lembrado. Isso. Além do contexto de segurança, no nosso caso, inclusive, contempla a questão da LGPD, né? Exato. Que define normas também no tocante à territorialização onde os dados vão ser guardados, né? Então, não é qualquer nuvem ou qualquer localização de nuvem onde a gente pode fazer o moving do nosso ambiente de trabalho, certo? Mas a gente tem buscado cada vez mais trazer, como eu falei, essa múltipla abordagem para que haja o mínimo de indisponibilidade possível dos sistemas para as nossas unidades de negócio, né? No tocante aos clientes, para eles, basicamente, o índice de indisponibilidade é muito baixo. Perfeito. Porque eles estão lá fazendo uso já das funcionalidades disponíveis no WhatsApp, por exemplo. O WhatsApp não funciona dentro da Unimed Caruaru, mas existe uma comunicação entre a plataforma e a nossa estrutura, né? E é por meio disso que a comunicação acontece. Entendeu? Você quer complementar alguma coisa, Daniel? Não, só que além de tudo isso que André colocou, a gente também tem dentro da cidade de Caruaru, né, um anel óptico próprio. Então, além dessas redundâncias de conectividade de terceiros, nós temos um anel óptico dentro da cidade, o que
traz uma certa segurança maior nessa questão de manter essa manter comunicação tudo sempre ativo, ativa. Né? Às vezes acontece, não é por acaso que a gente tem o anel próprio e a redundância, né? Mas sempre que a gente precisou usar o terceiro, ele estava ativo, e sempre que a gente precisou não contar com ele, o nosso lado estava funcionando. Então isso é uma preocupação que a gente sempre fica de olho nela. Só para contribuir, porque anel óptico, o que é o anel óptico? Tô aqui imaginando. Eu olhei para você e digo, meu Deus do céu, o que é um anel óptico, né? Eu tô pensando assim, sabe o buraco negro, sabe? Não, basicamente... Os anéis de Júpiter, Saturno. Basicamente, o que a gente quis dizer é que há uma fibra óptica, vamos supor, ela tem um ponto de partida lá no hospital, e ela vai do hospital até o laboratório, do laboratório até o pleno, do pleno até o comercial, do comercial até a fisioterapia. Não é necessariamente esse caminho, eu só estou te ilustrando. Ou seja, ele sai de um ponto, chega até a operadora e ele vai retornar até o ponto original. Com isso, você consegue fechar essa dupla abordagem que a gente chama. Eu tenho dois caminhos. Se a comunicação entre esses dois romper, eu vou chegar pelo mesmo jeito indo pelo outro lado do anel. Professor, obrigada. Eu tenho outra curiosidade também. Visivelmente, em algumas vezes que eu ando em alguns setores aqui da Unimed, eu vejo alguns televisores ligados com vários gráficos e dados. Aí um dia eu encontrei, o presidente olhou assim e disse, tá baixo, tem que ficar atento àquilo ali. Aquele atendimento ali está muito alto. Aquele setor tem... Tomando providências diante de um quadro com dados ali, que aí é onde a gente entra com o MV, não é isso? Fornecendo dados do que está acontecendo ali no hospital, para saber se o atendimento tá fluindo. Eu queria que explicassem assim, que gráficos são esses que são disponibilizados, os painéis, né? Tocou um pouco nesse assunto, mas eu acho que vale a pena ilustrar um pouco mais para que as pessoas entendam a funcionalidade. O cliente entender que o que está acontecendo ali também está representado graficamente para que Pink e Cérebro possam acompanhar e acionar os setores para entender se tem algum transtorno acontecendo de fato. Assim. Rapaz, essa história de Pink e Cérebro não tem um bom não, né? Porque qualquer um dos dois é uma desgraça, mas tudo bem. Mas eu não nosso imaginário, quem for dessa época, eu não sou, eu aprendi recentemente, mas... Vocês expliquem. Bom, na verdade, é o que a gente chama de gestão à vista, né? Então, nós temos, não só no hospital, mas como na operadora e em outras unidades também, alguns painéis, né? Que são painéis que às vezes retratam indicadores. Esses indicadores vão estar demonstrando como que está o movimento, né, dentro daquela unidade, por exemplo, ou como se comporta, no caso da operadora, uma determinada situação em relação ao volume de autorizações em um período, né, a volumes financeiros, por exemplo, para a diretoria administrativa financeira. Então, a depender da diretoria ou da área... De onde eu vi esse painel? Né, você viu o painel, aquela informação realmente é para que ela possa ser vista e ali se entender, está dentro do esperado, não tem alguma anomalia aqui que a gente precisa de uma intervenção, né? Como, por exemplo, nos períodos em que a gente tem, como agora, né, o hospital com um volume de atendimentos maior dentro da urgência, isso ajuda não só aos enfermeiros da urgência, à equipe da urgência, mas a equipe de gestão do hospital a entender se precisa tomar alguma decisão para colocar mais profissionais naquela área, né? De repente, eu estou vendo que isso está levando para uma tendência de maior volume de internamento, então eu preciso já me preparar para que isso seja possível de suportar essa demanda que vai acontecer. Então, a ideia, na verdade, é que esses dados, né, eles se transformem em uma informação para uma tomada de decisão. Perfeito. Para ajudar no ser mais fácil, você tá com uma visão periférica ali e você está vendo quase que em tempo real como as coisas estão acontecendo, para que você seja mais assertivo na hora que você vai decidir. No tocante a esses painéis, na verdade, como eu falei, né, tudo tem uma trajetória por trás. Né? Essa trajetória vem desde 2010. Na verdade, os primeiros painéis foram entregues em 2010.
A gente tem, como o Daniel colocou, nós usamos hoje tanto painéis assistenciais quanto painéis de negócio, propriamente dito, focado em números ou operacionais ou econômico-financeiros. E a gente vem utilizando plataformas também, não só da MV, a gente usa a plataforma de BI, né, que foi onde a gente começou a trajetória. Isso, e aquilo que é mais focado à assistência, que a gente realmente tem investido mais na MV, porque são os painéis que estão nos locais de trabalho onde a coisa está acontecendo. Eu queria voltar um pouco à questão da inteligência artificial e dentro da esfera dos exames de imagem a gente teve um case de enorme sucesso que foi a aplicação da inteligência artificial nos exames de raio-x que proporcionou a descoberta de um câncer em estágio super inicial e a paciente hoje já está operada e teve a remoção desse tumor numa fase onde dificilmente, sem o apoio dessas ferramentas, a gente conseguiria fazer o diagnóstico. E aí, queria que vocês explicassem como isso aconteceu, como é que a gente conseguiu dar esse up também na nossa atenção, porque você fazendo uma previsão, e eu sei que tem outras linhas também aí, usando também inteligência artificial no modelo preventivo. Bom, nós iniciamos na época da Covid, um pouquinho antes da Covid, na verdade, a gente já tinha esse contato com a empresa que é nossa parceira no uso de tecnologia com inteligência artificial para detecções precoces. E foi o que nos ajudou também durante o período da Covid, porque a gente conseguia, através dos raios-x realizados ou tomos, sugerir, né, um possível diagnóstico do Covid na época, e os médicos já tratarem esse paciente com essa possível sugestão de uma forma diferente. Então, a partir dessa implementação durante a Covid, a gente deu continuidade e foi quando a gente teve essa grata surpresa, né, de uma paciente que entrou para fazer um desses exames de imagem, né, conseguir precocemente detectar esse câncer e ser tratado no estágio inicial. Obviamente, a gente conseguiu, depois do foco do Covid, fazer uma releitura de todo esse banco de imagens que a gente tinha, para que outros prováveis casos como esse pudessem ser detectados precocemente e esses pacientes também entrarem numa linha de navegação para que a gente conseguisse evoluir com essas possibilidades até um diagnóstico positivo ou negativo. Então, isso realmente foi um dos cases que nos deixou assim, muito felizes de ver o resultado, porque às vezes a gente ouve falar, mas por não ver a coisa se materializar, parece que é coisa para inglês ver, né? E quando a gente conseguiu identificar essa amostra e tratar ela, conseguindo trazer uma melhor qualidade de vida para essa paciente, assim, foi algo que eu sinceramente não consigo nem imaginar, né, a felicidade dela enquanto paciente e dos médicos que a assistiram nesse período. É um ganho enorme. Teve algo... olhares de todo o mundo, vamos dizer assim, para esse caso, porque a cura chegando quase antes da doença, né? Sim, e graças a essa inteligência artificial. É o propósito, né? Você prevenir ao invés de tratar é algo realmente muito mais prazeroso, né? Lógico, tratar, recuperar é importante, faz parte da nossa missão, mas você chegar antes da doença realmente é algo sem preço. É para aquilo que o Mastercard não passa. Né? E aí, doutor André, só aproveitando esse momento, não sei se era isso que o Pedrosa ia falar agora, mas assim, além das imagens, hoje a gente tem um outro programa com uma outra startup, também voltada com inteligência artificial para pesquisas de achados, que a gente utiliza isso hoje dentro dos exames laboratoriais, né? Sim, então, assim, importante.
é mais comum você fazer um exame laboratorial do que um exame de imagem, né? Então, a Perfeito. ideia é que a gente também consiga, através, né, desses exames laboratoriais, estar olhando para esses pacientes e, na medida em que alguém foi identificado, também entra nessa linha de cuidado na navegação para que os exames complementares sejam realizados e aí a gente possa descartar ou confirmar e precocemente tratar esse caso. O complemento que eu ia fazer, na verdade, é que o que a gente tem visto é que cada vez mais vai aumentar o foco em a gente estar monitorando sinais vitais. Isso. A gente costuma brincar, né? Mas tem sido dito isso em eventos. Daqui a pouco vai chegar privadas inteligentes, onde a partir do momento que você fizer uma urina lá, ele já vai coletar Fazer leituras parte dessa leitura e vai catalogar nos teus dispositivos em casa relacionados à tua saúde, e aí você vai compartilhar ou não com alguém, seja com uma operadora, com um hospital, com um médico. Cada vez mais as pessoas vão aumentar o uso de wearables, né? Isso, de vestíveis, né? smartwatch, vestíveis, etc. E isso vai demandar uma capacidade de processamento cada vez maior, que é outra preocupação que a indústria mundial tem tido. Não só a capacidade de armazenar esses dados, mas a capacidade de processar e gerar utilidade e informação em cima disso. Entendeu? Então, porque o dados mundo está existem caminhando para muitos, isso. né? Isso. A gente precisa transformá-los em informação. E é uma coisa que, quando a gente conversa com o Pedrosa, e sempre, eu queria fazer isso, é possível? A resposta dele sempre é possível. A tecnologia da informação pode fazer. Agora, o caminho para isso, às vezes, não é muito simples, mas o campo das possibilidades está sempre aberto, não é isso, Pedro? Com certeza. Eu gosto mais do é possível, que na gigantesca maioria das vezes do que baseado num desconhecimento que acontece, ou mesmo em já se entender que o esforço é muito grande e dizer que não pode. Eu tenho que dizer... Ou não sei. Eu tenho que dizer se pode ou não e como pode. Agora, se a gente está disposto a fazer o esforço, investir, né, ou se esforçar o que é necessário para conseguir, aí é que vem a ponderação. Né? É verdade. Mas é uma frase clássica dele. Possível é. Agora, você está disposto a fazer o esforço? Muito bem. E custear o esforço também, né? Bom, a gente está indo para o final do nosso episódio e eu queria deixá-los à vontade para abordar algum tema que a gente não perpassou dentro dessa nossa conversa. Que eu falei deles em outro episódio. Então vai. Que eu falei para vocês não imaginam como talvez imaginem também, mas o benefício que traz essa questão da gente hoje fazer um exame laboratorial e não precisar ter que voltar lá no laboratório para pegar o exame impresso. E aconteceu comigo recentemente que eu precisei fazer uma cirurgia e aí a médica passou um exame de última hora. Eu disse, meu Deus, não vai dar tempo de ir buscar né, há quantos anos aqui? De ir buscar o papel para apresentar no hospital no dia da cirurgia. E aí é onde entra essa tecnologia de... Não, eu não precisei chegar lá com o exame físico, tá aqui, que eu fiz lá no laboratório, com aquele que era pré-requisito para o procedimento cirúrgico. Porque só pelo número, né, do meu protocolo lá da minha entrada, a minha equipe médica ia ter acesso a isso. Então, vocês não têm noção de como isso facilita, ou tem, né, a nossa vida. Então, foi um testemunho, algo que eu compartilhei em outros episódios aqui, mas que é de uma gratidão muito grande que a gente sente da tecnologia nos ajudar, nos trazer esse conforto, essa tranquilidade de que eu não vou ter tempo de fazer uma coisa, mas essa coisa já está feita. Alguém já cuidou disso por mim. Isso. Então, é basicamente isso. A gente estava discutindo algo parecido com isso com a oncologia semana passada, mas imagine a situação do seguinte. Eu sou um paciente lá da oncologia que tem o meu ciclo já definido, né, de medicação, e que a partir do momento que eu fiz esse agendamento, para cada ciclo eu preciso fazer alguns exames laboratoriais, certo? Então imagine que quando aconteceu esse agendamento,
eu já sei os dias, eu já posso dizer para o laboratório, né, de forma automatizada, sem precisar ninguém informar para o laboratório que naqueles dias X que vão anteceder a minha medicação, eu posso mandar lá a coleta domiciliar na minha residência para fazer a coleta, que quando eu chegar no dia o médico já vai ter o resultado lá para olhar sem nem eu precisar fazer Tudo nada sem disso. papel. Né? Então é possível fazer isso, como o André costuma dizer, é possível. Né? Então são coisas que a gente vem trabalhando aí que aí em breve estará aí também já incorporado dentro do processo que ninguém enxerga, mas que acontece dessa forma. Que a gente vai através sentir na dessa facilidade unificação do dia. que a gente tem das nossas muita unidades. coisa boa que vem por aí, viu, Jair? Estamos prontos. A gente cada vez mais, como a gente estava discutindo aqui, né, vai caminhar para isso. Hiperconectividade, né? Você falou, eu não preciso levar o meu exame de laboratório para a minha equipe médica. Hoje em dia você não precisa nem levar cartão de crédito para fazer compra, né? Você vai lá e encosta o reloginho, quanto mais um papel com resultado de exame, né? A gente precisa realmente cada vez mais estar evoluindo em relação a isso. Certamente, logo as pulseiras que a gente imprime lá hoje de identificação vão ser substituídas por identificações que é do próprio paciente, que vai se conectar com os nossos lá no sistemas. próprio app, né? Ele vai se percorrer com o QR Exatamente. Code dentro do app. Então, a gente está nessa busca contínua, né? Isso é um trabalho de melhorar 1% a cada dia. A gente sabe que tem muita coisa muito nova que está funcionando muito bem em outros hospitais, né? Principalmente os de referência do país e fora do país, mas conseguir chegar até esse nível, como eu usei esse termo já algumas vezes, é uma trajetória, mas o que importa é que está no nosso radar. Agradecer à Unimed por essa oportunidade, principalmente a diretoria, que toda vez onde é apresentado para eles o estudo de viabilidade dos projetos, o custo e o retorno, eles normalmente acreditam nessas iniciativas, né? E as coisas têm acontecido ao longo do tempo, né? Se há pessoas vindo aqui conhecer parte do nosso trabalho, seja em qualquer segmento, não só na área de tecnologia, mas nós temos referências em outras atividades aqui também, é porque, no fundo, a diretoria endossou os projetos que foram idealizados e porque as pessoas foram capazes de entregar aquilo que estavam propondo naquele momento. Então, fica aqui o meu agradecimento. É isso, nós que agradecemos. E, realmente, a gente está se encaminhando para o final. Eu queria agradecer a André Pedrosa, a Doniel Moraes, a Jair Barbosa e a você que nos acompanhou em mais um episódio do Unimedcast. É sempre uma satisfação a gente mostrar o que tem por trás para as coisas acontecerem, e hoje foi muito disso, né? Foi mostrar quanta tecnologia tem embarcada em qualquer que seja o processo que você cliente, você cooperado e a população de modo geral, quando usa os serviços da Unimed, tem muita tecnologia embarcada e ainda tem muita tecnologia por vir. Então a gente se vê nos próximos episódios. Valeu, Jailma, valeu, Daniel, valeu, Pedrosa, e a gente se vê em outro horário. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.